E agora eu vou fazer o tour completo por esse apartamento que tá lindo, o AP da Kelly e do Diego. Aqui é a cozinha. Tem muita coisa para falar porque esse apartamento foi um projeto que, apesar deles ter sido entregue na planta, já com todas as modificações e personalizado pelos clientes, nós acabamos fazendo muitas modificações. Então vamos a elas. Primeiro falando da cozinha. Essa primeira parte aqui é uma ilha de apoio e ela não existia. Algumas dúvidas que surgiram durante a parte do projeto. Se fazia ela mais clarinha, se fazia ela escura. Então a primeira dica que eu dou, que eu acho legal, é não fazer ela, na minha opinião, nesse caso, não fazer no preto. Por quê? Se eu faço no preto, nós temos uma primeira vantagem, que é deixar a cozinha maior. Mas, se eu faço nessa pedra mais clarinha, esse daqui é um quartzito Classic Grey. Se eu faço ela mais clarinha, eu tenho uma amplitude, eu fico com um aspecto mais clean a hora que eu entro pelo apartamento. Esse apartamento, ele tem 70 metros quadrados, então ele já, depois que a gente coloca os móveis, marcenaria e tudo mais, ele já fica mais apertadinho, certo? Então, neste caso, a proposta foi colocar a mais clarinha. Depois eu até posso colocar para vocês aí o antes e depois com as duas opções e aí vocês vão entender o que eu tô falando. Essa parte de revestimentos nós não mudamos. Esse revestimento, a pedra, a torneira, essa parte básica já foi entregue assim pela construtora. O piso também, que faz parte do apartamento todo, foi entregue assim. O que nós fizemos na cozinha? Toda a parte de marcenaria, iluminação e pós-produção. Vamos às nossas soluções aqui para o apartamento. Como vocês podem ver aqui, essa pia ela se estendeu até a lavanderia, então a lavanderia tem um tanque embutido e uma máquina de lava e seca. A ideia aqui não foi fazer uma divisão. Essa parte, geralmente em apartamentos menores, nós sempre vemos uma divisória de vidro ou uma porta de correr. E eu acho que nesse caso ia ficar muito apertado, a gente não ia ter uma passagem confortável. Então nós optamos por não fazer. Esse aqui é o MDF que eu gosto muito, é o grafite da Guararapes. Ele é quase um preto, marco aqui, mas ele é um grafite bem bonito. Então nós fizemos uma caixa de fora a fora e a parte de cima, o armário, um pouco maior, sendo esses dois aqui, são duas portas de vidro em vidro reflecta. Aqui, se vocês observarem, o micro-ondas não tá aqui. Por que eu não fiz isso? Eu coloquei ele aqui, ó, escondidinho, embaixo da nossa ilha, que também foi pensada, como eu disse no início, para abrigá-lo, porque eu acho que nesse caso, colocar o micro-ondas aqui, a hora que você entra no apartamento e como tá tudo integrado, a cozinha com a sala, a visão não fica tão legal, porque a gente tem que respeitar a altura do micro-ondas e às vezes fica aquele bendito dente aqui embaixo, então não fica tão bonito. Então nesse caso a solução é colocar o micro-ondas aqui, ficou mais confortável e esteticamente melhor. Alguns detalhes sobre a cozinha. A gente optou por colocar o dispenser e a lixeirinha de embutir no preto fosco para combinar com a pedra. A ideia é que eles sumissem mesmo, ficasse mais limpo essa visão, porque aqui também essa área molhada ela é pequena. E falando um pouco da iluminação, a gente tem no próprio armário uma iluminação técnica, embutidinha ali atrás. Nós temos as duas portas aqui de cima basculantes com uma luz técnica também. Então a hora que você abre a luzinha acende para ajudar na visualização aqui do armário, até por ele ser escuro. Para a iluminação principal dessa cozinha, eu optei por colocar um perfil de sobrepor. Eu já falei isso num outro vídeo, e aqui essa cozinha, até por ser apartamento, ela tem gesso, ela é forrada de gesso. Mas, Gi, por que você não colocou então o perfil de embutir? Porque essa cozinha ela é comprida, então provavelmente os perfis das placas estão contrárias, estão perpendiculares ao meu perfil. O que acontece quando eu coloco um perfil de embutir nesse caso? Se eu cortar o gesso, teoricamente eu tenho que cortar, teoricamente não, eu preciso cortar esses perfis. E aí eu acabo comprometendo essa estrutura. O gesso ele faz isso. Gi, é possível consertar? É possível consertar, mas nesse caso eu falo pra você assim, tira o gesso, faz de novo pensando na estrutura para receber esse perfil de embutir, né, se for o que você quer.
Aqui não, aqui eu coloquei um de sobrepor, ele tem 4x4, ele é bem fininho, eu consigo colocar 2 fitas nele. E ele, quando ele acende, você quase não percebe que ele é de sobrepor. Eu acho que o acabamento fica mais bonito e a gente acaba economizando um pouco até nessa manutenção do gesso. Eu acho que é válido dizer que a gente utilizou uma paleta bem clean nesse apartamento e padronizou alguns materiais. Os clientes, eles gostam muito dessa pegada mais neutra, mais atemporal, então a gente trouxe muito isso e depois acabou pontuando com bastante produção, pontos de cor, que eu acho muito válido e vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, o MDF, a gente utilizou um MDF que eu também uso muito, gosto muito, que é o cinza gris da Arauco. Na cozinha, nessa ilha, utilizamos lá dentro, utilizamos aqui na área gourmet que eu vou mostrar pra vocês. E depois um amadeirado que fica lindo, que é esse aqui, esse painelzão. Vou contar um pouco mais sobre essa ideia do painel. Esse é o carvalho eterno da Duratex. E ele também foi um item, foi um material de muito uso em todo o projeto. Aqui a ideia foi fazer um painel com esses frisos e uma iluminação também embutida para trazer um aconchego para essa sala. Eu vou dar uma dica que foi um perrengue, na verdade, um errinho que a gente passou aqui na obra. Essa fita de LED, quando nós fomos instalar do painel, nós instalamos a princípio para cima, assim. E o que acontece? A luz bateu na viga, esse daqui é aquela viga, o shaft, né, onde passa a tubulação do ar-condicionado. E ali fazia um desenho muito geométrico, muito duro, aparecia assim certinho a linha. Então eu acho que é legal dizer que quando isso acontecer, você pega a fita e coloca ela virada para a parede, porque ela vai bater na parede e vai voltar mais suave, certo? Vou falar agora dessa parede, que também foi um desafio. Acho que essa parede aqui foi o maior desafio de todos. Esse daqui é um porcelanato, nosso queridinho. Esse é o quartzito Clover. Esse porcelanato, ele vem assim, exatamente como vocês estão enxergando. Ele vem com essas formas orgânicas e são peças, peça por peça. Então, quando você recebe a paginação dele, por que é um desafio? Ele vem com as peças certinhas, enumeradas, seguindo o desenho que nós projetamos para essa parede. Ou seja, você não pode quebrar as peças. Então, exemplo, vem lá a peça número 1, número 2, número 3, número 14, e aí você tem que ir montando tipo um Lego mesmo para que chegue nesse resultado final. Aqui era teoricamente a parede da televisão quando o apartamento foi entregue. Vou falar também a respeito disso. Nós fizemos uma caixa de gesso, dá para ver, para deixar tudo niveladinho, porque tinha um dente aqui, que teoricamente era para colocar um rack. Nós não fizemos isso. Nós fechamos com uma parede de gesso. O ponto que estava aqui da televisão, que é a caixinha de passagem para todo o cabeamento de TV do apartamento, nós furamos a parede do quarto do casal e lá tem uma caixinha específica para dar manutenção, ter acesso e etc. E aí nós assentamos esse revestimento. A ideia aqui foi sim trazer uma pegada mais natural. Isso é muito tendência, inclusive, dizer pedras naturais, formas orgânicas. Está muito em alta, mas quando nós fizemos o projeto, estava ainda iniciando, estava entrando um pouco isso na arquitetura. E eu gosto muito de trazer elementos naturais, e não só colocar um papel de parede, um revestimento 3D, etc. Agora eu vou falar um pouco sobre o layout da sala de jantar e esse lounge star que a gente bolou. Ali, porque aqui era para ser o home, era para ser a sala de televisão também, mas a gente mudou para o quarto ao lado e eu vou explicar por quê. Então aqui a ideia foi fazer somente um recamier, um sofazinho de apoio, até porque a gente não tinha muito espaço. Esse sofá ele foi feito sob medida. E aí a gente pontuou com 2 poltroninhas, também nesse tom aqui bem bonito, terracota, que eu acho que combinou muito também com a paleta do apartamento e trouxe um pouco de cor, mas de uma forma sutil. E ainda tá faltando um tapete aqui, mas vai chegar, tá? Prometo. Aí, uma peça que era muito importante para eles era a mesa. Essa mesa, ela tem 1,10
por R$ 2,30. É da Casa Verde, uma mesa linda, muito bonita. As cadeiras nós compramos num site da internet, depois eu posso botar para vocês aí, colocar o link. E aí a estrela de toda a sala, assim, uma delas, né, mas uma das principais é esse lustre, lindíssimo. Esse lustre você compra essas peças aqui separada. Então aqui nós colocamos 3 peças, tá vendo as bolinhas, ó? Você pode mexer conforme você achar melhor. Nós compramos 3 peças, mas você pode comprar 2, pode comprar 3, 4, 5, aí você compra o tanto que você quiser. Bom, e aí outro ponto importante é esse pendente, esse perfil pendente linear que forma um L. Também vou contar para vocês um pouquinho sobre ele. Mas o layout basicamente é isso, nessa parte da sala. Então a gente priorizou receber aqui. Nós colocamos essa peça que é uma corrente, ela é inclusive, são 2 peças de corrente, ó. Que eu tô gostando muito de usar, é uma tendência, itens assim. Essa daqui ela é feita com crochê, ó. Depois eu vou mostrar um detalhe para vocês. Essa daqui é uma peça da Imar, inclusive nós também utilizamos outras peças da loja para produzir, por exemplo, essas mesas de apoio que tem um formato orgânico, eu peguei justamente para fazer uma composição com a parede, e essas 2 poltronas nesse tom bem terracota, meio alaranjado, para compor também com a tonalidade do ambiente. Bom, saindo da sala e vindo agora de fato para o home, é o seguinte, aqui era o 3º quarto e ele foi entregue, os clientes, quando eles nos contataram, ele foi entregue, eles pediram que fosse entregue com ele fechado. Acho que é interessante dizer que você pode, aqui nesse apartamento, você pode personalizar, mas eles inicialmente fecharam. Com muita conversa, etc, a gente resolveu abrir, porque ia ficar mais funcional e um ambiente mais íntimo, mais intimista para realmente assistir televisão. Então aqui tinha uma parede, nós quebramos essa parede e pedimos uma parte de piso, novamente o mesmo piso, para para recolocar onde a gente abriu, onde estava esse buraquinho aqui. Aí, para não fechar totalmente, mas criar uma divisão entre os ambientes, nós projetamos essa estante, que também é uma peça muito importante aqui do projeto. Ela foi desenhada por nós, ela é feita toda com alumínio, então aqui não é metalon, tá? É um alumíniozinho. Geralmente a gente usa metalon, mas nós queríamos que tivesse um aspecto o mais leve possível. Então ele é um alumínio pintado e esse daqui também é o MDF da Duratex, o MDF da Guararapes Grafite. Agora falando um pouquinho do home, é muita modificação, vamos lá. Aqui o primeiro ponto tinha uma parede e tinha um dente, então não ficava uma conversa legal com a parte íntima. Nós resolvemos fazer um painelzão de fora a fora, esse daqui também é o mesmo material da sala, e criamos essa porta que entra no painel. Então, quando você abre, você tem um acesso, ela fica embutida aqui dentro, então tudo no mesmo nível. Essa porta ela é muito grande e pesada, então a gente colocou um amortecedor no trilho para que quando ela feche não bata com tudo na parede. A parede nós também fizemos um sulco para que ela ficasse embutidinha aqui e desse um acabamento perfeito. Então presta atenção, nesse lado também é assim. Quando eu abro a porta, ao invés dela ficar geralmente para fora, ela fecha certinho e encaixa lá, fica nivelada com o painel. E aí a pessoa pode pegar aqui por dentro, ó. Continuando a falar um pouco desse painel, que eu acho legal dizer que olha como que cria como conversa, né, aquela sala com essa, no mesmo material. Parece que é uma continuidade, aquele painel lá da área de estar para a área do home. Esse painel aqui, quando ele chega aqui, nós fizemos 2 portinhas bem altas até, ripadas, e dentro aqui tem um espacinho para armazenar os equipamentos de televisão, modem, etc. Então a gente abre, ó, você tem um acesso a tudo organizadinho e toda a parte de fiação passada por dentro. Então você não fica aquela bando de coisa em cima do rack. Fora que você também pode usar para armazenar outras coisas, enfim.
Aqui a gente também criou uma produção com alguns itens da Aymar e da Essencial Casa, acho válido dizer. E aqui embaixo nós também projetamos esse rack. Esse daqui é o MDF, que é o cinza puro. Todo mundo vai achar que é o cinza sagrado, não é. Ele é bem diferente, também é uma cor bem bonita. E nós fizemos alguns gavetões também para armazenamento. Como é um apartamento muito pequeno, a ideia do projeto foi tentar colocar o maior número de armários possíveis, mas que não ficasse tão pesado. E embaixo nós colocamos uma iluminação embutida, que eu acho que faz toda a diferença na hora que o casal, a família vai assistir a um filme, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês ali na cabeceira, nós também fizemos uma iluminação atrás. Isso cria possibilidades na hora que você vai utilizar o ambiente. Então nós temos aqui alguns gavetões, todos eles têm 2 maiores nas extremidades e 2 menores nesse centro. Fizemos uma produção aqui também, não sei se eu tinha falado, mas com itens da Aymar e da Essencial Casa. Vindo aqui para o sofá, também eles fizeram um sofá sob medida, nesse tom de cinza, que lembra um linho. E aí, como eu falei da cabeceira, ó. Então nós temos a possibilidade de acender um LED ali atrás, fica uma luz indireta bem gostosa. E embaixo da televisão. Aqui nós fizemos uma composição. Eu não coloquei os quadros pendurados, porque na demonstração eu não faço isso, tá? Eu deixo os clientes livres para escolherem, mas a ideia foi criar uma proporção entre iluminação e a parte decorativa, que nesse caso são os quadros. Ai, Gi, mas por que você não colocou ponto central? Por que você não colocou mais luz? Eu não vi necessidade. Eu acredito que essa área a gente já tem bastante luz natural entrando durante o dia e à noite é uma sala de televisão, correto? Então essa luz que tem aqui à noite, ela já ilumina, já fica bem gostosa, bem luz climinha, bem uniforme. Então para mim é suficiente e para o projeto também atendia. Para finalizar o home, essa persiana, nós colocamos uma persiana que ela tem um modelo romana. Às vezes o pessoal tem dúvida, então eu vou mostrar como que ela funciona. Ela é o mesmo material da tela solar, da Rolô, que todo mundo usa geralmente. Mas ela fica com um aspecto mais sala, fica mais bonito. Não fica tão escritório. Então, a hora que você abaixa, ela tem esse desenho, ó. E você também pode subir de acordo com a sua necessidade. Parece que é um tecido mesmo. Você também pode fazer um tecidinho, mas ela fica um aspecto bem mais bonito. E o custo dela em relação a uma de tecido, se você quiser algo mais prático, é bem legal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a varanda gourmet. O que a gente pensou para esse espaço? Aqui a ideia também foi continuar aquela ilha lá de dentro. Então, a mesma espessura, a mesma profundidade que eu tenho da ilha, ela segue aqui fora, só que nesse material, no MDF, também é o mesmo. Esse daqui é como eu disse, o Carvalho Eterno da Duratex. E cria esse barzinho, dando apoio para um espacinho para cervejeira e com uma gavetinha e uma portinha de apoio. Só que ele segue com um banquinho, porque aqui, como é uma área gourmet, ela é bem pequenininha, a gente acabou precisando desenhar os móveis, fazer sob medida para que ficasse mais confortável e aí não foi possível comprar peças prontas. Então nós fizemos esse banco, ele é um banquinho móvel e também é um baúzinho, então você consegue guardar alguma coisa dentro dele. E tem essa mesinha também de apoio que você consegue, ela tem uma estrutura em serralheria, também pintada no branquinho. E você consegue virar, enfim, utilizar da melhor maneira possível. Eu acho que assim fica mais funcional. Para essa parte de cima, nós também desenhamos essa serralheria com uma estrutura que já é o metalon pintado de branco. E aí, com 2 prateleiras de vidro para realmente servir esse espaço. A gente fez uma produção aqui com algumas peças também da Essencial e da Aymar. E aqui a gente tem 2 portinhas, sempre com um puxador cava para continuar dando apoio para a área gourmet e eles guardarem algumas coisas. A televisão, ela compôs essa parede e ficou aqui ao lado. Eles também queriam uma televisão para o espaço. E agora falando um pouco do outro lado, dessa parte da pia e da bancada, segue o mesmo padrão de acabamento.
Todo o armário aqui embaixo é no mesmo MDF e em cima também. E aí nessa parte de cima, onde o armário é um pouco mais profundo, nós fizemos uma caixa com uma porta basculante ripada para esconder o ar-condicionado. E ainda sobrou alguns espacinhos para armazenar mais alguma coisa. Esse apartamento ele tem capacidade para 4 pontos de ar-condicionado. E aqui a gente segue com 2 portas de correr, também no vidro reflecta fumê, como se fosse uma cristaleirazinha, que também serve a área gourmet. Saindo da área social para aquela porta de correr, eu venho aqui para a suíte principal, onde eu tenho a mesma paleta de cores da sala, eu trouxe para cá. Mas aqui tem muitos detalhes, é recheado de detalhes e eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho de cada um deles. O mesmo MDF amadeirado, eu criei um painel em L, onde eu tenho a televisão instalada com uma prateleira e uma iluminação indireta por cima da prateleira. Aqui a gente tinha um espaço para o closet, para o guarda-roupa. Então, esse material aqui, ele já é um MDF que é um linho, ele imita muito um linho. Então, ele é um dos materiais diferentes que a gente utilizou para ficar bem sofisticado. Em cima, a gente criou uma caixa também no próprio MDF, onde eu coloquei um perfil de LED, aí sim embutido, para iluminar essa área de passagem e o guarda-roupa. Porém, o próprio guarda-roupa dentro dele, quando eu abro, ele também tem iluminação. Falando um pouquinho sobre essa parte do quarto, a cama e a cabeceira, essa cama aqui é uma cama tamanho queen, mas nós desenhamos o box dela. Ela não veio com o box, porque a gente também precisava de mais espaço de armazenamento. Então, abaixo dela aqui nós temos 2 gavetões e seguimos com o mesmo ripado que tem na cabeceira, seguimos ali na frente e nas laterais. Aqui, essa cabeceira, ela também é o mesmo material do painel e nós projetamos ela toda ripadinha assim mesmo e uma cabeceira estofada no meio dela. Então são duas possibilidades, né? 2 materiais aqui trabalhando juntos e esse daqui é um tecido, um linho muito bonito. E aqui a gente trabalhou de 2 formas, né? A gente quis fazer uma coisa um pouco diferente. Aqui tem uma arandela onde eu tenho já um ponto de luz de apoio para a cama. Do outro lado, eu tenho 2 pendentes. Então, a ideia foi realmente criar essa diferenciação. A gente não quis colocar 2 arandelas iguais, por exemplo. E aí, o que eu gosto muito nesse quarto é que eu tenho bastante possibilidades, várias possibilidades de acendimento das luzes. Para realmente, ou você tem uma iluminação bem uniforme quando você precisar, ou uma luz mais climinha. Então, eu tenho iluminação embaixo da cama, que eu também acesso por aqui. Eu tenho uma iluminação atrás da cabeceira, indireta. Eu tenho a arandela, tenho os pendentes do outro lado, servindo as 2 mesinhas de cabeceira. E aqui no teto, a única iluminação que eu tenho é esse perfil que tá na caixa da marcenaria, ele tá embutido junto com o armário para iluminar essa passagem. E tenho 4 pontos, que é um spotzinho de sobrepor, que faz a iluminação desse L e também dessa passagem para o outro lado da cama. Agora eu vou falar um pouco sobre a composição. E eu criei, como aqui é muito apertadinho, por que eu deixei dessa forma e diferente? Ali a gente fez o desenho de fato da mesa de cabeceira, mas aqui, como o espaço é muito curtinho, até para que eles acessem com maior facilidade o guarda-roupa, eu achei mais funcional colocar só uma mesinha lateral de apoio para o dia a dia. Aí eles decidem quem fica com qual. Mas, e isso daqui também eu falei da outra sala, né? A gente não pendura na produção os quadros, mas a ideia é que, como ali nós já temos 2 pendentes, esses 2 quadros fiquem também fixados aqui na parede, criando proporção nessa parede toda, né? Dos 2 lados. Agora falar um pouquinho da cama, da composição da cama. Essa proposta foi uma proposta mais cheinha, mais fofinha, mais aconchegante, talvez até para um período de mais frio, enfim. E depois eu vou mostrar uma outra opção,
com ela mais clean, mais prática. Então aqui a gente colocou, até aproveitando para falar, da Lavive, ela que está sendo a nossa parceira, que ajudou a gente, que nos ajudou a escolher. E assim, eu já falei anteriormente, mas essas peças elas são extremamente atemporais. Eu gostei muito de montar essa produção. É a primeira vez que nós estamos montando uma cama assim, com os produtos deles. E ficou muito mais clean, muito mais, como eu disse, contemporâneo. Então aqui nós temos o lençol, temos um outro lençol, o lençol de cima, depois a gente pode mostrar um detalhe. Temos esse edredom que ele tem duas faces, então eu optei por colocar essa que lembra um linho, mas ele tem o verso dele é esse listradinho bem sutil. E aí, para finalizar o pé da cama, eu coloquei um cobre-leito também cinzinha e ele tem uma dupla face, então a gente pode misturar esses dois materiais e uma manta azul para compor aqui o pezinho da cama, que faz combinação com as duas almofadas que eu coloquei lá atrás, no início da cabeceira. E aí, nós vemos, vou até desmontar aqui para vocês verem, eu coloquei esse porta-travesseiro, que também tem um outro lado listradinho. Mas eu achei mais bonito, nesse caso aqui, colocar, porque o desenho do listradinho estava em cima, para já fazer a composição com o edredom. Mas você também pode, por exemplo, colocar ele assim e vir com o travesseiro. Esse daqui é um travesseiro também no mesmo tom de cinza, o mesmo conjuntinho do lençol, e finalizei com essa almofadinha aqui na frente. O banheiro deles, ele é sempre mais básico, mas esse daqui não tem nada de básico. Alguns acabamentos, os clientes também já tinham escolhido na personalização, como a bancada, que é feita de porcelanato, a cuba, torneira e o próprio revestimento do piso e das paredes, que é o mesmo material, o mesmo piso do apartamento todo. Então nós fizemos o projeto do gabinete e essa parte aqui é uma gavetinha onde eu deixei um suporte para secador e escova, chapinha, esse tipo de coisa. Então dentro aqui da gaveta você consegue colocar encaixadinho esses itens. Aí na parte de cima, como o banheiro é muito pequeno, eu geralmente também sempre faço um espelhão de fora a fora, mas com portinhas de abrir. Aqui a gente colocou 4 portinhas, ó, e sempre dois LEDs nas laterais para que a gente tenha uma iluminação bem uniforme de frente, tá? Vocês até podem ver aí no vídeo que eu consigo me ver perfeitamente. Se eu ver um pouquinho mais para cá, a iluminação tá batendo certinho. Aqui nós fizemos uma dúvida dos clientes também, era fazer ou não o box até o teto. Então, nesse caso, nós fizemos o box até o teto. E aí, a mesma situação da cozinha, onde eu tenho o perfil de sobrepor, eu fiz aqui. Esse perfil, ele é um pouco menor, porque esse daqui é para uma fita só. E quando ele chega ali no box, ele parece atravessar o box. Mas nós fizemos um cortinho bem certinho para encaixar e ele continuar do outro lado. Então eu tenho uma iluminação de fora a fora no banheiro, tanto para essa área molhada quanto para a área seca. Aqui eu não tinha ponto de iluminação atrás na parede, para poder fazer essa elétrica aqui atrás. Então o que nós criamos? Do próprio gesso eu puxei a elétrica ali por trás e fiz uma caixa em MDF, descendo e chegando até o armário, para passar toda essa iluminação e eu não ter que ficar quebrando parede, quebrando azulejo, até porque nessa parede aqui também é revestida até o teto. E aí, acho que é interessante dizer que o apartamento, né, ele tá numa pegada mais Fendi, clean, mais pro beijinho, mas nós utilizamos peças e decorações sempre no tom de preto. E assim foi, por exemplo, no banheiro. A gente fez o box, os acessórios, ali na parte da suíte a gente colocou ou um vasinho ou a mesa lateral, na sala também, sempre priorizando esses itens em preto fosco.
Agora eu vou mostrar para vocês um quartinho, que é o quartinho do Davi. É um dos ambientes mais especiais desse apartamento e um dos mais decorados, cheio de detalhes também. O Davi, ele é uma criança de 3 anos e ele ama carrinho. Foi isso, na verdade, que permeou todo o projeto. Foi o nosso norte para criar esse quartinho para ele. Então eu vou falar um pouquinho aqui por partes, né? Nessa parede aqui, a gente colocou esse papel de parede muito fofo. Ele tem pontos em amarelo, mas ele é muito neutro e todo de carrinho. Então vocês imaginam, né? Ele já amou. A ideia foi realmente aqui fazer esse painel. E no restante da parede, eu vou depois colocar uma imagem para vocês, porque essa peça ainda não foi feita, mas aqui em cima a gente ainda vai ter uma estrutura com uma escadinha ali, onde no futuro ele pode subir, brincar, enfim. Então aqui a gente pintou, esse daqui é o tom elefante, a cor elefante. A gente pintou desse tomzinho porque quase não vai aparecer. E todo o restante aqui, essa faixa que vocês estão vendo, para trazer a ideia do céu, a gente fez esse papel de parede com pontinhos que lembram gotinhas de chuva. E aí, continuando essa parte aqui da cama, eu vou ter essa estrutura um pouco mais alta, mas aqui nós também desenhamos, assim como na suíte, nós desenhamos toda essa estrutura para receber a cama. E aqui embaixo, como ele gosta de carrinho, também fizemos isso daqui é um mega gavetão, eu vou abrir para vocês, com as rodinhas, então quando você olha assim de longe, parece um carrinho mesmo. Também nesse MDF amadeirado. Esse é o único quarto onde tem um MDF diferente, porque o outro não casava muito. Esse aqui é o Carvalho Bator da Duratex. E aqui a gente tem esse cantinho também feito tem um estofadinho aqui para ele brincar e 2 prateleirazinhas de livros. Ali também é um apoio, como se funcionasse como uma mesinha de cabeceira, onde ele pode colocar livro, brinquedo. E toda a estrutura aqui de LED, né, todo esse painel, ele começa aqui do meio da parede, onde eu tenho o papel de parede, dá a volta no quarto e vai até o nosso guarda-roupa todo iluminado. Eu vou tirar o tapete aqui para mostrar para vocês como que funciona. O casal ainda não sabe se vai ter um segundo filho e no futuro com certeza o Davi vai receber os amiguinhos, então a gente fez uma bicama, né, para atender uma possível visita. E aí, continuando a parte do painel, tem essa escrivaninha, que ela é um pouquinho mais baixa mesmo, fora de padrão, tem até uma cadeirinha bem fofinha aqui, um espaço onde o Davi usa para brincar, desenhar e aprender. E aí a gente chega no armário, que também foi uma peça diferente, e aí ele finaliza todo o projeto. Esse armário, a ideia foi fazer um degradê mesmo. O único material que nós encontramos fora a laca para criar essa ideia foi a fórmica. Então nós utilizamos 3 cores diferentes da fórmica para revestir o armário. E quando ele chega na última parte, onde eu tenho 2 portas, eu tenho esse azul bem escuro. E aí a gente fez uma faixa em todo o quarto, na mesma altura dessa última parte do armário, para criar a ideia de céu. A gente encontrou uma tinta exatamente no tom, ou 98% igual ao tom da fórmica, para tudo conversar, para que essa última etapa, que essa última parte do armário sumisse. E aqui eu queria muito uma luminária que desse uma carinha de lua, então a gente foi misturando um pouco essa parte urbana que tem os carrinhos. Aqui seria, a gente colocou esse MDF mais amadeirado para criar a ideia de terra. Depois a gente foi andando e subindo, né? Vão subindo, na verdade, com a ideia do céu. Essa luminária, ela vem assim, na verdade você também pode comprar separado, mas nós queríamos 3 luminárias, essa é da New Line, e ela tem uma iluminação também invertida. Então foi uma peça que eu gostei muito de utilizar, porque também fica uma iluminação bem soft. E também o mesmo spotzinho de sobrepor, que é o Orion, a gente também colocou aqui no quarto para iluminar essa área da escrivaninha. Só que aqui nós pintamos ele no mesmo tom de azul do teto para que ele sumisse. Falta também ainda adesivar o ar-condicionado, mas a ideia é que fique essa faixa em torno do quarto, em todo o quarto, criando a ideia do céu.
também foi entregue na personalização com o piso, que é um porcelanato que imita um mármore Carrara. Tanto a pia quanto a torneira, eles também escolheram na personalização. Eu acho legal falar que nesse caso a gente tem um espaço muito pequenininho entre a porta e a parede. Então quando é assim, é bem melhor você fazer uma pia esculpida, porque aí você consegue dimensionar o espaço da cuba e fica muito mais confortável. Embaixo a gente projetou um gabinete também com a porta basculante ripada no mesmo tom de MDF da sala e pontuamos o restante com uma decoração. Então, sobre a parte de iluminação, nós temos 2 pontos principais. O de cima também é um perfilzinho de sobrepor, só que aqui no lavabo eu optei por colocar somente em cima da pia. Ele fica uns 10, 15 centímetros da parede e ele também é bem fininho, tem cerca de 2 mais ou menos por 1,5 e cabe uma única fita, para que ele ilumine somente essa área, mas quando a gente liga, ele fica uma iluminação bem uniforme, bem gostosa. E do outro lado tem uma arandela também preta fosca com uma iluminação para a parede indireta. Aí a gente finalizou esse lavabo com um espelho orgânico de parede, super bonito também. Posso deixar o link para vocês se vocês quiserem comprar. Bom, gente, hoje eu mostrei para vocês o tour completo do apartamento da Kelly e do Diego. Esse foi um projeto muito especial. Eu queria muito agradecer primeiramente aos clientes, agradecer a minha equipe que me ajudou muito, aos fornecedores. Eu vou colocar a listinha aí para fazer um agradecimento de acordo para todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, manda para mim. Não esquece de curtir, compartilhar muito esse vídeo e aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Um beijo e até a próxima!